E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos estudando um novo gênero textual, este aí sendo a crônica, tá? Então, primeiramente, pessoal, quais são as características de uma crônica? Primeiramente, quem escreve uma crônica nós chamamos ele de cronista. A sua tipologia textual ela vai ser principal a narrativa, tá? Pois ela sempre vai narrar ou descrever um fato. E qual que é o suporte, ou seja, onde que eu posso encontrar a crônica, pessoal? O meio aí que você consegue adquirir uma crônica, encontrar, é o jornal, tá? Mas claro, você consegue encontrar crônicas em sites, revistas e por aí vai. Mas ela se tornou popular no jornal. A sua esfera aí eu coloquei como cotidiana, pois ela aborda assuntos aí de nosso dia a dia. E o seu tipo de texto aí, pessoal, é um texto curto. Você não vai encontrar crônicas de 5, 6 páginas. Geralmente, as crônicas possuem de uma, duas, 3 páginas no máximo. Bom, as crônicas elas se tratam sempre de um tema do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, ou do dia a dia do cronista. Por isso aí que nós falamos que a crônica possui uma vida curta, porque se você ler uma crônica no passado, talvez você não consiga compreender o que estava acontecendo naquele passado, por o tempo passado já estar muito longe da gente, né? Então nós temos que ler sempre crônicas do nosso dia a dia. Bom, e a sua linguagem aí, pessoal, eu coloquei como simples e coloquial, pois ela aborda aí o nosso meio cotidiano. Então eu não quero utilizar de uma linguagem muito rebuscada, tá? Mas claro, existem cronistas que utilizam essa linguagem rebuscada, formal. A crônica também apresenta como característica poucos personagens, isso se houver, pessoal. Por quê? Porque geralmente o cronista é o narrador da sua própria crônica, ou seja, ele vai estar sempre nessa primeira pessoa. Existem crônicas, obviamente, em terceira pessoa, tá? Mas quando o narrador está em primeira pessoa, ou seja, o próprio cronista narrando, geralmente ele vai só narrar o que está vendo. Pode ter personagens ou não, tá? E o espaço aí eu coloquei como reduzido, que em comparação ao romance, ao conto, eu não vou ter muita exploração no cenário, com muita descrição, tá? Bom, aí o professor separou alguns tipos de crônicas que são mais comuns, tá? Basicamente são essas três. A crônica jornalística, ou seja, ela fala de um fato ligado ao jornal, algo ligado à atualidade, que nos fazem refletir alguma situação, tá? A crônica histórica, por outro lado, ela relata um fato ou acontecimento histórico que está ligado a um tempo passado. Aí essa crônica histórica vai ter personagem, um tempo no passado e um espaço definido. A crônica humorística aí, pessoal, ela está ligada ao humor, ao fato de entreter o leitor e produzir o humor nele, né? Geralmente ela critica aí algum aspecto da sociedade, da nossa política, da cultura, economia e por aí vai, tá? E aí a gente tem que lembrar, não é existem crônicas que podem ser mais de um tipo. Por exemplo, eu posso ter uma crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo. Ou eu posso ter uma crônica histórica e jornalística também, tá? Mas não se preocupem com esse tipo de crônica agora, mas é mais como um aspecto de curiosidade para vocês saberem que existe mais de um tipo de crônica, tá? Bom, o professor separou alguns exemplos aí, e o primeiro deles está ligado a uma crônica jornalística. Então, o título da crônica é Na Era do Coronavírus e Começa Mais um Dia. Então, vamos perceber aí alguns aspectos que a gente consegue caracterizar por isso ser uma crônica, por esse texto pertencer como gênero textual crônica. Então, com ele vem a gratidão de estar pronta para mais um início e com ele a preocupação dessa situação pela qual estamos passando.
Então essa situação aí está ligada ao coronavírus. Sair de casa para chegar ao transporte público, preocupação e medo. Quem estará neste ônibus? Será que tem alguém assintomático neste ônibus, neste ponto de ônibus? Se conseguir um lugar na janela, vou abri-la totalmente, penso eu. Mas já faço isso normalmente, afinal, vírus respiratórios sempre fizeram parte do nosso dia a dia. Onde encostar, onde segurar. A expressão tensa de todos que compartilham o mesmo sentimento naquele transporte. Desço do ônibus, higienizo as mãos com álcool em gel e chego ao meu destino. Olho para o prédio, com o orgulho de fazer parte de um grande hospital público de São Paulo. Registro o ponto e higienizo as mãos com álcool em gel. Então perceberam aí, quem está narrando, pessoal, essa crônica é um médico, que ele está narrando aí o fato do seu dia a dia. Ele pegar o ônibus, estar preocupado com o fato do coronavírus e aí um fato que é totalmente atual é a utilização do álcool em gel. O outro exemplo aí ligado a uma crônica humorística aí, pessoal, está aí do Mário Quintana, tá? Que é um trechinho da crônica de Como Não Ler um Poema. Então o Mário Quintana escreveu o seguinte: há tempos me perguntaram umas menininhas, numa dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregara no meu livro A Rua dos Cataventos. Espantadíssimo, disse-lhes que não sabia. Nem tentaria saber, porque poderiam escarpar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com o auxílio de robôs. Não sei se as menininhas sabiam ao certo o que era um robô, mas a professora delas, que mandara fazer as perguntas, devia ser um deles. Ou seja, qual que é o fato aí humorístico que o Mário Quintana critica aí, pessoal? É que a professora pediu para que as meninas perguntassem ao autor do livro A Rua dos Cataventos quantas palavras ele usou no diminutivo. Como assim diminutivo, professor? Menininho, menininha, sempre o inho e o inha. E aí ele fala que nunca imaginou contar quantas palavras ele utilizou no diminutivo. E quem realizaria uma análise dessas palavras seriam os robôs. E aí ele ficou espantado, porque a professora que pediu para elas perguntarem ao Mário Quintana quantos diminutivos tinha em seu livro. E aí ele chegou na conclusão falando que provavelmente um dos robôs era a própria professora dessas menininhas, provocando aí um tom humorístico, tá? Bom, pessoal, nesse ponto agora do vídeo, gostaria que vocês pausassem, que abrissem a apostila na página 61, lessem a crônica para que a gente continue a realizar os exercícios, tá? Então pausa o vídeo, vai lá na apostila, abra na página 61 e, hora que terminar, volte aqui. Bom, espero que você tenha lido a crônica para a gente conseguir discutir um dos aspectos daí da nossa atividade de hoje. Então, primeiro exercício ali da página 63 da apostila grossa está perguntando o seguinte: que acontecimentos levou à escrita dessa crônica, pessoal? Bom, nós sabemos que o Afonso Santana, que é o autor, ou seja, é o cronista, escreveu essa crônica, pois ocorreu a morte do Carlos Drummond de Andrade. Então é esse fato que levou à produção dessa crônica, tá? Número 2. O que havia de comum entre Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade? Então o que o Afonso de Santana disse lá na crônica dele, pessoal? Que ambos os poetas aí, o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade, eram poetas reconhecidos, poetas famosos. Número 3. Na época em que o cronista conheceu Drummond, como Manuel Bandeira era visto, pessoal? Então, na letra A, pelas pessoas em geral. Bom, Manuel Bandeira, pelas pessoas em geral, era o poeta mais celebrado do país, ou seja, era o mais famoso do país. E agora sobre o olhar do próprio Carlos Drummond de Andrade. Como que ele via o Manuel Bandeira, pessoal? Ele o admirava demais, era um exemplo a ser seguido. E aí pelo cronista, pessoal, o que o Afonso fala do Manuel Bandeira? Ele diz que achava que o Drummond era mais importante e melhor.
do que o Manuel Bandeira. Agora lá na página 65, pessoal, o exercício 12 e 13, tá? Então, o exercício 12 está pedindo o seguinte: transcreva o título da crônica e atribua 2 sentidos distintos a ele. Bom, e aí, pessoal? Se a gente voltar lá na nossa apostila, na página 61, nós temos como título Perto e Longe do Poeta. Então, nós podemos empregá-los nesse sentido. Ó. O perto do poeta seria no sentido de que, quando o Alfonso de Santana lia um poema do Carlos Drummond de Andrade, ele se sentia próximo ao próprio poeta. E longe do poeta está empregado aí no sentido de que o Drummond morreu e partiu para longe desse mundo. Ou seja, ele está longe do Drummond, mas quando ele lê os poemas do Carlos Drummond de Andrade, ele está perto. Bom, já no exercício 13, nós temos essa crônica apresenta. Então vocês têm aí 5 itens para assinalar. Quais itens nós devemos assinalar, pessoal? O trechos narrativos, trechos descritivos, tempo cronológico e psicológico, tempo verbal predominantemente no passado, tá? O estudo científico sobre o comportamento humano, não. A crônica não tem nada a ver com o estudo científico, tá? Por que essa crônica tem trechos narrativos, pessoal? Pois ela apresenta ali um diálogo, né? Por que tem trechos descritivos, pessoal? Porque ele descreve os autores, o Manuel Bandeira e o Drummond. Por que tem tempo cronológico e psicológico, pessoal? O cronológico, porque as ações vão acontecendo em um determinado tempo no passado. E o psicológico é quando ele faz as perguntas a si mesmo, né? Como ali na página 62, ele mostra ali: o que fazer? Saio junto com ele? Vou andando por acaso? Por acaso no corredor eu encontro no acaso? Então ele tem um tempo ali na própria cabeça, da própria cabeça do cronista, e o tempo que está fora, exterior. E o tempo verbal predominantemente no passado é porque os verbos estão conjugados no passado, que nem o elevador parou, o poeta saiu, eu fiquei. Todos esses verbos estão conjugados em um passado. Bom, pessoal, como tarefa para o dia 25/5, o professor gostaria que vocês realizassem os exercícios 4 ao 11, das páginas 63 e 64. Em caso de dúvidas, eu vou estar disponível nos nossos plantões de segunda-feira e me inscrevam lá no Google Classroom que eu vou respondê-los. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Até mais!